Fala, rapaziada, tamo de volta, tá? Vamos seguir aqui nossos estudos, né, sobre os vários olhares sobre o mundo, as várias formas, né, de estudar o planeta. Bacana. Paramos no vídeo anterior, né, falando sobre o ponto de vista, né, físico ou natural do mundo. Bacana. Agora a gente vai começar a estudar as sociedades humanas, como você pode perceber aqui, ó, as sociedades humanas. O que é importante perceber, galera? O primeiro ponto aí é o seguinte, cara, é muito complexo você estudar isso, né? As sociedades humanas são muito ricas, muito diversificadas em termos, né, variados, tá bom? Só que o ponto de vista que a gente vai utilizar aqui é justamente o critério socioeconômico. Bacana? Então a gente não vai se preocupar nesse primeiro momento em falar sobre as diferenças entre culturas, entre, né, religiões, línguas, tradições, crenças, hábitos, né? A gente vai pegar mais um gancho econômico, político, né, e social. Tudo bem? Essa relação aí, esse entendimento, certinho? Então, partindo desse princípio, o que você precisa ter no seu coraçãozinho? Primeiro, que as sociedades são, né, os países, os estados são muito diferentes. Esse é o primeiro ponto, tá legal? O segundo, que eles são bastante desiguais. E essa desigualdade não é uma desigualdade natural, né? Embora muitos autores aí, muitos líderes políticos tentem apresentar isso como natural, ou seja, a fome é algo natural, a desigualdade é natural, né? A violência é natural. Na verdade, esses aspectos, né, contraditórios não são naturais, eles são frutos de um processo histórico, tá legal? Processo histórico extremamente, né, complexo de ser entendido, bacana, por isso que a gente precisa recorrer sempre, né, às outras ciências humanas, bacana, a história, a sociologia e até mesmo a filosofia para a gente compreender determinados aspectos, bacana, certo? Mas vamos concentrar aqui na parte geográfica, na parte da geografia econômica, né, e geopolítica, para a gente analisar um pouco, né, esse aspecto tão rico dos países, tá bom? Então, eu queria que você entendesse o seguinte, quando a gente fala de diferenças econômicas, aqui a gente está falando, por exemplo, sobre o desenvolvimento científico, né? O desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento, né, dos grandes aparatos, né, educacionais, de pesquisa e de ciência, tá bom? Os grandes produtores de ciências, bacana? Desigualdades econômicas, como por exemplo, desigualdades financeiras, produtivas, tanto em termos industriais como em termos primários, tá legal? Bacana? E também em relação comercial, tanto em oferta de serviços como em capacidade de consumo, de comercialização, né, em tipo de bem, em valor desses bens, tá bom? E as grandes desigualdades sociais. Para a gente começar a analisar esse ponto, hoje eu queria chegar para você e falar o seguinte, vamos analisar alguns mapas, vamos analisar algumas imagens, né? Muitas questões de concurso público exigem esse grau de interpretação, tá bom? Então, eu vou convidá-los para a gente poder analisar algumas imagens, alguns mapas, tá legal? E, obviamente, eu queria que você ficasse atento, né? São mapas que já foram cobrados em provas de concurso, já foram cobradas, né, em grandes vestibulares do Brasil e, porventura, podem apresentar relevância para a prova de vocês e podem aparecer, né, nessas avaliações também. Então vamos analisar com bastante cautela, com bastante cuidado. Caso, galera, surja alguma dúvida ao longo da explicação, já vai anotando ali, dá um pausa no vídeo, né? Vai anotando para que no segundo momento você consiga enviar o e-mail, tá bom? Vamos lá, vamos pegar aqui, vamos começar. Dá uma olhada aqui nesse mapa. Cara, eu adoro esse mapa, tá legal? Eu adoro esse mapa. Esse mapa aí é uma junção, né, de imagens fornecidas, produzidas com auxílio de satélite, que representam como fosse uma imagem noturna da superfície terrestre. Reparem que o mapa está utilizando a projeção de Mercator, tá legal? Está usando a projeção de Mercator. Lembra no sexto ano que a projeção de Mercator, né, uma projeção conforme, uma projeção cilíndrica conforme, ela preserva os ângulos, as formas do continente, mas ela deforma muito a área. E essa deformação acontece à medida que você vai aumentando a latitude, ou seja, à medida que você vai se afastando do Equador. Então isso cria falsas ideias em termos de área, tá bom? Por exemplo, olha o tamanho da Groenlândia aqui, ó. Como eu estou passando aqui para você ver, ó, olha o tamanho da Groenlândia, olha o tamanho do Cone Sul da América. Olha aqui, ó, certo? Então, essa deformação da área é fruto da projeção utilizada. Mas, guardando, né, essa observação aí, eu quero que você analise o seguinte: os pontos mais vermelhos são aqueles que concentram justamente o quê? As grandes áreas iluminadas do planeta.
Quando você fala de áreas iluminadas no planeta, o que você tá... O que já te faz? Para e pensa. Vou dar uma pausa aí, né? Vou até beber uma aguinha para você pensar o que você pode tirar. Olha a quantidade de informações, olha a riqueza de informações que você pode tirar daí. Deu para pensar? Ó, primeiro, em termos urbanos, certo? Bacana, em grandes concentrações urbanas tem cidades que não param nunca, né? O comércio funciona 24 horas por dia, você tem centros comerciais, você tem shopping que funciona 24 horas por dia. Existem grandes cidades onde você tem academia 24 horas, você tem mercado 24 horas, você tem, né, restaurante 24 horas, você tem farmácia 24 horas, você tem uma infinidade de serviços, né, 24 horas. Tá legal? Certo? Isso está fazendo referência à grande concentração tecnológica no mundo, né? Sobre a grande concentração produtiva no mundo. Bacana? Certo? Então repare, por exemplo, nos Estados Unidos. Olha aqui, ó. Olha os Estados Unidos, né? Reparem principalmente na costa leste dos Estados Unidos. Reparem principalmente aqui, ó, na costa leste dos Estados Unidos. Deixa eu marcar todo o território dos Estados Unidos aqui, ó. Reparem, dá uma olhada, né? Deixa eu apagar que isso aqui ficou horrível, né? Acho que está até atrapalhando vocês visualizarem. Deixa eu apagar aqui, ó. Dá uma olhada, por favor, na costa leste dos Estados Unidos. Onde nós temos grande concentração aqui no litoral atlântico, tá legal? É a área de maior concentração urbana e industrial do mundo, tá? Na sequência eu quero que você olhe, né? Eu quero que você olhe a porção da Europa, quero que você olhe o continente europeu, sobretudo, né, a porção ocidental da Europa. Olha a grande concentração, certo? Na sequência eu quero que você olhe algumas porções ao sul e sudeste asiático. Aqui a gente está falando de países, né, como por exemplo, né, porções da China, porções da Índia, né? A gente está falando um pouquinho da Coreia. Olha aqui, ó, o terceiro destaque que eu queria que você tivesse, a região do Japão, tá legal? Eu queria que você desse uma olhadinha no Japão, tá bom? E seguindo aqui, ó, olha porções da Índia, porções da China, aqueles tigres asiáticos, né? Como a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Taiwan, tá legal? Aqueles outros, né? Aqueles outros países se industrializaram um segundo momento, né, um pouco depois desses primeiros tigres que passaram a ser chamados de, né, tigres asiáticos de segunda geração, segunda onda de inovações dos tigres asiáticos, tá legal? A gente está falando, por exemplo, aí de Filipinas, Malásia, Indonésia, tá? A gente pode falar, inclusive, né, do Vietnã, tá bom? Reparem aí. Gente, tigres asiáticos é uma expressão, como a gente vai ver, que surgiu nos anos, né, 80 para definir como a economia de alguns países estava crescendo tanto, né? Tanto, uma economia num crescimento extremamente agressivo. Então utilizaram, né, de um animal que tem esse porte de velocidade, de agilidade, né, muito feroz, muito agressivo, típico, né, da cultura desses países asiáticos, para definir essas culturas, para definir esses desenvolvimentos industriais. Então esses países que apresentaram uma grande emergência econômica, né, como eu citei para vocês, são chamados, né, de tigres ou dragões asiáticos. O segundo ponto eu queria chamar a atenção para vocês, né, para o Brasil. Reparem o litoral brasileiro, onde você tem grande concentração, né, dessa iluminação, tá bom? Principalmente aqui, ó, no sudeste brasileiro, certo? Olha porções da Oceania, bacana? Agora, por favor, dá uma olhada nas porções geladas do globo. Dá uma olhada nas porções desérticas do globo, tá? Deixa eu só tirar meu rostinho daqui. Dá uma olhada nas porções desérticas do globo, tá legal? Agora dá uma olhada nas regiões de menor padrão de desenvolvimento econômico. Olha, por exemplo, grande parte da Ásia. Olha, por exemplo, né, uma parte significativa da África, sobretudo a África subsaariana. Olha o deserto do Saara. Olha que interessante. Tá legal? Então, cara, essa imagem quer dizer muita coisa. Essa imagem é muito rica, né? E a gente não poderia não começar com ela pra gente dar essa sequência, né, de análises de mapas, de informações. Tá bom, galera? Isso é extremamente... isso é muito bacana. A gente tira muita coisa daí, tá? Qualquer curiosidade, qualquer dúvida e tal, manda lá o e-mail. Tá bom? Na sequência a gente vai analisar outros mapas, outras imagens também. Tá bom? Beijão, até daqui a pouco.